Vamos ficar todos de pé para nós nos dirigirmos a Deus em oração. Santo Deus e eterno Pai, gratos te somos pelo Evangelho que nos alcançou, pela cruz que nos redimiu, pelo sangue do pacto, pelo qual fomos reconciliados contigo. Abençoa-nos hoje aqui com a tua presença, com a operação do teu poder, Senhor. Fala-nos através da tua palavra, chama-nos a uma vida obediente, provê graça para que atendamos a tua voz e dá-nos poder do alto, meu Deus, para cumprirmos a grande comissão de Cristo. Move as águas, faz maravilhas, dá testemunho do teu nome, que a tua palavra prevaleça nos corações e que Cristo seja exaltado e engrandecido, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 409 da harpa cristã, trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais ou velhos, no céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar,
baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Hino de número 1 da harpa. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os seus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Ó Deus eterno e santo, bendizemos e adoramos o teu nome, Senhor. Nesse momento eu rogo pelo teu servo, irmão Marcos, que o Senhor possa visitá-lo, meu Deus, e curá-lo de toda enfermidade, tirando todo mal-estar, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que perturba o equilíbrio no corpo. Que o Senhor possa curá-lo, bem como a todos os enfermos. Que o Senhor possa visitar, levando cura em suas asas.
Recebe nesse momento nossos dízimos, nossas ofertas, nossa adoração, nosso culto, nossas vidas, ó Pai. Nós te pedimos tudo isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amém. Irmãos, o irmão Ayrton, como é sabido, né, ele teve essa cirurgia no pé e está sempre se deslocando aos hospitais, tendo que fazer a aquisição de remédios. Lembrem-se da oferta que se destina aos necessitados para que possamos suprir aquilo que falta para o nosso irmão poder se submeter a todos os tratamentos de que ele precisa, fazendo os respectivos deslocamentos. Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus. Quem é Deus? Quem é Deus acima do Senhor? E quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção, Ele é a torre de libertação para quem confia em Jesus. Me treina para lutar, me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Me treina para lutar, me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia, fiquemos de pé, irmãos. Realmente não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o Senhor, Ele é grandioso. Ele é muito maior do que a nossa mente pode imaginar. Ele é poderoso para fazer proezas, para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Somos pequenos, limitados, nossa razão não vai além. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, é mais. E por isso nós descansamos em sua grandeza, em sua proteção, seguindo os seus propósitos e os seus desígnios. Aleluia, aleluia. Como diz dois salmos, o Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Adore ao Senhor, celebre este Deus que é grande. Aleluia. Canta, igreja, exalte-o. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome todos os dias, te bendirei e
exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei, todos os dias, e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o teu nome. Salmo 24. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas vossas. Ele é o guerreiro, ele é aquele que vence. Até as portas têm que se levantar para a sua grandeza, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei? Eu vos digo, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, ele é o Rei da glória. La 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 la. Canta a vitória do Senhor. Temos um Deus que é grande ao nosso lado, que não perde batalhas. É o Deus de Israel, de Isaac, de Abraão e Jacó. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que venceu, que constituiu a sua igreja e a mantém com um braço forte, e que um dia virá nos buscar. É a este Deus que nós servimos. Aleluia! Louva a igreja do Senhor, alegra-te nas tribulações. O teu Deus é grande, poderoso. Levantai, ó portas, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, ele é o Rei da glória. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor. Celebramos a tua vitória. Aleluia. Aleluia. Até os problemas maiores se tornam pequenos quando nós olhamos para este Deus imenso a quem nós servimos. Não é verdade, irmãos? É verdade. Por maiores tribulações que passemos aqui neste mundo, podemos perder o que for, como Jó, que perdeu seus bens, seus empregados, seus filhos, a esposa escarneceu, perdeu seus amigos e a própria saúde, mas na sua alma o diabo não tocou. Aleluia, aleluia. Sabemos que somos perseguidos, irmãos, porque somos diferentes deste mundo, e que sejamos assim. Devemos ser parecidos com Jesus, e Ele foi tratado desta forma neste mundo. Então para nós é uma glória levar a cruz de Cristo. Para nós é uma glória sermos chamados de cristãos. Nos alegremos nele, irmãos, sempre, sempre. Mesmo em meio às lutas, saiba que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco nesta ilha. Cada dia que se passa em sua vida é como um sonho.
toda porta está fechada. A esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Tá cercado em toda direção. Está como numa ilha. Saiba disso. Se você perder tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perder tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perder tudo aqui, coloque no seu coração: isto ninguém pode tirar de você, a fé em Jesus. Se você perder tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Onde estão os teus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa. Mesmo quando a noite vem, você está sofrendo tanto, está como numa ilha. Abre os olhos e vê os anjos do Senhor ao redor. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Olhe só para Jesus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. Canta, igreja. Então cante para todos ouvirem. Se você perdeu tudo aqui, tantos perderam bens, perderam dinheiro, perderam prestígio, perderam a saúde, mas estavam felizes com Jesus. Aleluia! Menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia! 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 Graças a Jesus que Ele nos dá esta vida. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia.
Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Do início foi tão triste ver, Senhor, o teu olhar na cruz. Foi tão triste ver o teu olhar, a dor que ali sentia. O Deus que se fez carne se humilhou. Aleluia. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Que desânimo estava na vida deles. E agora, sem o Mestre, era a única esperança que aqueles homens tinham. E agora ele estava ali morto, humilhado. A única solução é se esconder, esperar pelo pior, mas não se lembraram da profecia que ele mesmo falou. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Essa é a nossa esperança, Jesus vive. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Até o baterista se emocionou. Aleluia, é para se emocionar mesmo, aleluia. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Pois diga, mas a cruz não conseguiu vencer, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Ele venceu, aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Ele está conosco. Você falou com Ele hoje? Aleluia! Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Eu quero ouvir as vozes da igreja. Mas a cruz, se Ele venceu a morte, tudo mais é pequeno para Ele. A Jesus, meu Rei, meu Salvador. Estamos aqui, Senhor, para continuar esta obra. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho de Marcos, capítulo 16. No domingo eu preguei sobre esse texto, mas
o tempo não foi suficiente para tudo quanto pretendíamos desenvolver acerca dele. Então vamos retomá-lo nessa noite e dar continuidade. Marcos 16, a partir do versículo de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podeis assentar. Nós vimos, irmãos, no domingo, que o evangelho, que significa boas novas, refere-se a acontecimentos, a fatos. Lá na carta aos Coríntios 15, nós lemos em que consiste o evangelho, que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. O evangelho, portanto, dá notícia destas três coisas: a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, pondo estes fatos, estes acontecimentos na moldura das Escrituras, das profecias, do plano salvífico de Deus revelado já no Velho Testamento de forma prenunciadora. Então nós damos notícias de fatos e de acontecimentos. O evangelho não é como uma lei que, estabelecendo mandamentos, espera como resposta às obras. O evangelho são fatos com promessas. E a resposta esperada para o evangelho é a fé. Fé nas promessas. Fé que os fatos aconteceram. Fé na pessoa de Jesus, que ressurreto é salvador dos que nele creem, dos que se abrigam na sua pessoa. Conforme o dissemos, esta expressão de Paulo, de que o evangelho é que Jesus morreu segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras, tem implicações. Lá é dito que Jesus morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o que implica que ele próprio não pecou, morreu pelos nossos, não pelo dele. Enquanto o homem foi perfeito, logo nasceu de modo sobrenatural por intervenção do Espírito Santo, para que não fosse herdeiro do legado da queda de Adão, da maldição sobre a raça humana depois da queda de Adão. Jesus, ele, enquanto homem, portanto, veio ao mundo de forma sobrenatural e em tudo foi obediente ao Pai. Mas Jesus também é Deus, da outra sorte, não poderia em sua morte ter expiado nossa culpa, porque se nossa culpa era de gravidade eterna, tanto que padeceríamos sem salvação eternamente no inferno, somente um ser infinito poderia fazer uma obra de valor infinito, de valor eterno. Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Por outro lado, se ele morreu oferecendo-se em sacrifício ao Pai, então, sendo Deus um, são duas pessoas, pelo menos já aí, o Pai e o Filho, e incluiria o Espírito Santo, que na sua intervenção possibilitou a Jesus ter um corpo no ventre da Virgem. Então está subtendida a triunidade de Deus. A morte de Jesus pelos nossos pecados foi perfeita e, portanto, ele fez uma expiação completa. Daí ter dito, Pai, está consumado.
Sua morte foi real, tanto que passou 3 dias numa sepultura e seu corpo foi visitado e sempre encontrado morto, até o dia da ressurreição. Ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou para mostrar que o Pai aceitara a sua morte a nosso favor, para ressuscitado compartilhar conosco sua vida ressurreta, de maneira que aquele que crê é unido pelo Espírito Santo ao Cristo que ressuscitou. E tornamo-nos corpo de Cristo, e Ele o cabeça. Mas também Jesus ressuscitou para ascender aos céus, sentar-se à direita de Deus, e lá ser o sumo sacerdote da nossa confissão, nosso advogado e intercessor. Fez-nos a promessa de sua vinda para nos levar daqui. E prometeu-nos também estar presente conosco sempre através do Espírito Santo. E Jesus deu ordem para que este evangelho fosse pregado, para que se desse notícia destes fatos ao mundo. Pregamos, portanto, esta mensagem, com estes fatos e as promessas que nele estão incluídas, de perdão, de renovação, de vida eterna, de salvação por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos adaptar o evangelho às expectativas humanas. Os gregos procuravam um sinal de triunfo, ou melhor, os judeus procuravam um sinal de triunfo, que não encontraram em Cristo, que terminou na cruz. Quando Jesus ressuscitou, apareceu redivivo apenas aos discípulos. Os judeus só souberam, os incrédulos, de seu sepulcro vazio. Eles, então, por não terem visto um triunfo visível, recusaram o Messias. Eles queriam um sinal de triunfo. Os gregos queriam sabedoria, uma sofisticação filosófica. Não um salvador que morreria numa cruz, mas um mestre, um instrutor, um mentor, como um grande filósofo. Mas Jesus não ensinou salvação através de uma receita ética e moral, mas através de seu sangue que foi vertido na cruz. Paulo disse: os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Paulo diz: nada quis eu saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Este é o simples evangelho. Se não a Cristo, portanto, ninguém mais além de Cristo. Se não Cristo crucificado, então nenhuma fonte de perdão que não pela cruz de Cristo. Daí porque recusamos toda mensagem que coloca outros mediadores ao lado de Jesus, outros recursos de perdão ao lado da cruz de Cristo e outras coisas a serem feitas além de crer. Aqueles que julgam que podem ser salvos pelas suas obras, cumuladas com a sua fé. Nós ensinamos só Jesus, só a cruz e só a fé como salvação. Este é o evangelho simples. Paulo disse: ainda que eu mesmo, um anjo desça do céu, anuncie outro evangelho além deste, seja anátema. Paulo disse: não procuro agradar homens, se procurasse, não seria servo de Cristo. Ele pergunta-se: persuado eu a homens ou a Deus? Ele não persuadia Deus a aceitar as coisas dos homens, mas os homens a aceitarem as coisas de Deus. Um evangelho que anunciado vem com um grito: arrependa-se. Não pode ser um evangelho modelado ao gosto humano, mas é o homem que tem que se curvar ao evangelho de Cristo. Aos Romanos, Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus disse aos seus discípulos quando ressuscitou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Pregamos a todos os homens, fazemos discípulos de todas as nações. E se nós levamos a cada ser humano, a cada criatura, o evangelho na qualidade de evangelho, de boa notícia, então é porque eu posso dizer a cada um que me ouve que Jesus morreu por ele. Ele pode se manter em condenação por sua incredulidade,
mas eu estou ao pregar dando uma boa notícia para ele. Por isso nós não cremos na expiação limitada, segundo a qual Jesus teria morrido só por um grupo de eleitos. Se eu cresce nisso, não poderia dizer ao que me ouve que Jesus morreu por ele, não saberia que ele era eleito. Diria que Jesus morreu pelos eleitos, sejam lá eles quais forem. Mas para um que não fosse eleito, então eu não estaria dando uma boa notícia. Mas o texto diz que nós devemos pregar o evangelho, ou seja, a boa notícia, a toda criatura. Esta mensagem é uma boa notícia para todo homem, porque Jesus morreu por cada um, porque a porta está aberta para quem quiser entrar, porque a fonte de perdão está aberta para todos que quiserem vir. E, portanto, nós pregamos a todos, anunciando a boa notícia de que há salvação para ele, se ele crê no evangelho. O verso 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu disse no culto passado, no domingo, que o texto não significa que para ser salvo tenho que ser batizado, como se o batismo acrescentasse algo à mensagem da cruz em que eu depositei a minha fé. Tanto que a segunda parte diz: quem não crê será condenado. Só tem um grupo condenado aqui, é o que não crê. Jesus não falou daqueles que creram e não foram batizados como condenados. Ele disse: quem não crê será condenado. O condenado é o que não crê. Somos salvos por graça mediante a fé, mas quando ele disse quem crê e for batizado, é porque ele queria falar de que tipo de fé precisamos para a salvação. Uma fé que se compromete, uma fé que está disposta a fazer confissão. E o batismo era e é um instrumento eficaz para fazer a pessoa de modo público se comprometer com Cristo, se comprometer com a igreja, aparecer como cristã diante de toda a sociedade. O batismo é um testemunho público de que a pessoa se despede da vida anterior, sendo imersa em água. Ela está sepultando a vida velha e, erguida das águas, está assumindo uma nova identidade em Cristo. Então, quando diz quem crê e for batizado será salvo, é porque Jesus queria dizer aos discípulos que a fé pela qual o homem é salvo é uma fé que também o leva a querer comprometer-se, assumir uma nova identidade, romper com este mundo, se unir à igreja, o que acontece de modo formal pelo batismo. Mas a segunda parte diz: quem não crê será condenado. Não cogita-se de alguém que, tendo crido e não sendo batizado, seja condenado. Na verdade, para Jesus, os que verdadeiramente creem quererão o compromisso do batismo. E os demais, ainda que possam dizer crer, mas se não querem compromisso, não querem colocar sua fé em público, é porque não creram, de fato, e serão condenados. O texto também mostra mais uma vez que Jesus morreu por todos. Porque diz que eu prego o evangelho e quem não crer neste evangelho será condenado, porque não creu no evangelho. Então o evangelho era para ele deveria ter crido. Mas se eu chegasse para ele e dissesse que Jesus morreu somente pelos eleitos, não por todos, e ele não fosse um eleito, eu não poderia reprová-lo por não crer numa coisa que não dissesse respeito a ele. Eu não poderia reprová-lo por não crer numa boa notícia que não era para ele. Mas o texto diz: quem não crê será condenado. Às vezes os nossos irmãos calvinistas que creem na eleição incondicional dizem assim: o homem não eleito, ele é condenado porque transgrediu a lei. De fato, quem transgride a lei, todos nós somos transgressores, está condenado. O evangelho oferece salvação, mas o texto aqui está dizendo que o que não creu está duplamente condenado, já estava perdido porque transgredir a lei e agora está novamente condenado porque rejeitou o escape. Porque é claro, quem não crê neste evangelho, então era para ele deveria ter crido que Jesus morreu por ele deveria ter crido na salvação por ele.
numa salvação que lhe estaria realmente sendo oferecida, que ele poderia ter, mas ele está sendo condenado porque não creu nisso. Logo, dizia respeito a ele. Não foi o evangelho que o excluiu, foi sua incredulidade que o excluiu do evangelho. Então, nós temos aqui toda a orientação de Jesus para os seus. É interessante, irmãos, que eu disse aqui no domingo passado, que essa doutrina da predestinação, sob uma determinada compreensão, atrasou o protestantismo em missões. Alguns luteranos, calvinistas, demoraram-se a ir aos povos pagãos, achando que deviam apenas recuperar os católicos da apostasia, trazendo-os à fé legítima, porque diziam, se até aquele momento índios, pessoas pagãs não tinham sido alcançadas, é porque deveriam ter sido predestinadas àquela condição caída. Mas isso mudou. Na visão dos anabatistas, que não aceitavam essa tese e fizeram obra missionária, mas tiveram restrição por grandes perseguições, e isso foi diferente também entre os morávios, que eram também perseguidos, se refugiaram num abrigo, num terreno de um nobre, e de lá saíram avivados para vários lugares para pregar o evangelho, aos índios na América, aos esquimós na Groenlândia, aos negros escravos em algumas ilhas, e mesmo sob condições precárias, fizeram missões. Quando houve o avivamento no século XVIII, também metodistas quiseram evangelizar os índios da América. Deus usou David Brainerd para converter os peles vermelhas. Jonathan Edwards pregou também aos índios. E William Carey foi mais ousado, queria ir à Índia, encontrou dificuldades. Pessoas que diziam que se Deus quisesse salvar os da Índia não precisariam dele, mas ele insistiu, foi, deixou de ser ajudado. Quando chegou lá, passou necessidade, mas ganhou muitas almas para Jesus. E muitos se converteram ao evangelho. Uma outra doutrina equivocada, que na época da reforma, junto com esse entendimento errado da predestinação, alguns colocaram, foi que este ide de Jesus teria sido tão somente para os apóstolos. Muitos diziam, bem, se até agora não chegou o evangelho a certos povos, não precisamos ir, porque aquela ordem Jesus deu aos apóstolos, não a todos os crentes. Ou valia aquela ordem somente para os que viveram naquela época. Mas jamais poderia ser assim, irmãos, porque aqui é ordenado que se pregue o evangelho a toda criatura. Os apóstolos nunca pregaram a todos os homens e nem poderiam, inclusive não poderiam pregar aos que iam ainda nascer. Era para fazer, segundo Mateus 28, discípulos de todas as nações. Eles nunca foram e nem a vida deles comportava tempo para eles irem a todas as nações. Essa ordem era para todos os crentes, de todas as épocas. Hoje, praticamente, ninguém mais incide no erro de pensar que a ordem teria sido apenas para aquela geração ou para a época apostólica. Mesmo os de denominação que disseram isso no passado, já corrigiram sua interpretação. Inclusive, quando lemos no livro de Atos, nós vemos logo no começo Estevão, que não era um apóstolo, pregando o evangelho. Em Atos 6, 8 diz, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Note que também os sinais o acompanhavam, ele não era um apóstolo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão foi morto, foi apedrejado. Depois disso veio uma grande perseguição que espalhou crentes por todos os lados,
Mas os apóstolos permaneceram em Jerusalém, foram estes crentes espalhados pela perseguição que levaram a mensagem para outros lugares, que cumpriram o ide de Jesus. Em Atos 8, a partir do 1, diz: e também Saulo consentiu na morte dele, isto é, de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Note, os apóstolos ficaram lá em Jerusalém. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, que não era apóstolo, à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Na verdade, não foi nem aquela igreja de Jerusalém, onde os apóstolos congregaram, que fez o grande trabalho de missões. Foi a igreja dos gentios, a igreja de Antioquia, que enviou Saulo e Barnabé não era um dos 12, para pregar o evangelho. Depois Paulo tomou a Silas como companheiro e a outros como Timóteo. O ide é para todos nós. O ide é para toda a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas aqui em Marcos também vai falar de sinais que devem acompanhar o pregador do evangelho e os convertidos. E estes sinais seguirão aos que crerem. Versículo 17: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Jesus não apenas deu uma ordem, Jesus fez uma promessa. O Cristo que envia, irmãos, provê, abençoa, capacita. Jesus aqui não apenas Jesus aqui não apenas dá uma ordem, mas ele faz uma promessa. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. É interessante, irmãos, que hoje em dia tem alguns que já admitem, a maioria, quase todos praticamente admitem, que este ide é para todos. Não conheço igreja, pessoalmente, que não assevere que este ide e pregai o evangelho a toda criatura é uma ordem para todos os crentes em todas as épocas. Mas quando chega nessa parte, estes sinais seguirão os que creem, aí eles dizem, não, era só para aquele tempo. Era só para aquele momento. Note, será que Jesus iria manter a ordem e retirar a promessa? A promessa era para tornar a ordem cumprível. Era ele prometendo que ia cooperar com eles. É o que diz aí o versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Será que Jesus iria manter a ordem, mas não ia mais cooperar conosco? Será que ele iria manter a ordem e retirar a promessa? Ele deu a ordem e prometeu capacitar, e prometeu confirmar a palavra.
Seria, irmãos, algo assustador que Jesus mantivesse essa ordem tão elevada, essa grande responsabilidade para nós, e deixasse de cooperar conosco, e deixasse de nos capacitar para fazê-la. Se o ide pregai o evangelho a toda criatura, é para todas as gerações de crente, então estes sinais seguirão aos que crerem, é para todas as gerações de crentes. É para nós, nos dias de hoje, Jesus ainda opera e faz. É interessante que o século XVIII foi o século em que o movimento evangélico, protestante, se despertou para missões. E aí o século XIX disparou com tudo. E, meus amados irmãos, houve um crescimento enorme da fé evangélica no mundo. Quando nós estávamos no começo, lá no final do século XVI, 50% da Europa era protestante. Com as guerras, foi para 20%, porque às vezes, no lugar havia muitos evangélicos, mas por causa das guerras, uma autoridade católica dominava aquela região. Mas aí havia o crescimento na América, recém-descoberta, nos Estados Unidos, com os processos de colonização e envolvimento da Inglaterra. Em sua expansão imperial, os missionários aproveitaram e embarcaram para pregar o evangelho. Depois de tantas contendas, porque as empresas comerciais ligadas a esse processo de colonização queriam explorar, e os missionários queriam pregar o evangelho e melhorar a condição das pessoas. Depois de muitos conflitos, os missionários começaram a formar associações próprias, juntas de missões, organizações para enviar missionários. E houve envio de missões no século XIX e XX de forma gloriosa, no começo do século XX. Hudson Taylor, Adoniran Judson, inúmeras pessoas saíam de carreiras que seriam brilhantes em Oxford, em Cambridge, para serem missionários. David Livingstone foi à África. E em 1910, início do século XX, houve uma conferência missionária mundial em Edimburgo, na Escócia. Eles acreditavam que o século XX seria o século protestante, que eles iriam crescer assustadoramente, porque o trabalho de missões estava como nunca naquele momento. Mas veio uma coisa que desmontou, irmãos, todas aquelas expectativas. Foi a Primeira Guerra Mundial, 1914. A guerra separou todo mundo, porque aqueles missionários estavam em nação, que estavam em conflito umas com as outras. Depois veio a Segunda Guerra Mundial e abalou aquele trabalho missionário repentinamente. Havia, como eu disse, no início do século XX, uma euforia muito grande. Alguns já classificavam o século XX como o século do protestantismo em matéria de expansão. Mas as guerras vieram e abalaram isso. Mas aqueles missionários que fizeram a conferência de Edimburgo eram homens que já estavam começando a pensar em missões pelo poder que tinham de se organizar. Eles já tinham um grande suporte missionário, uma grande experiência, uma grande logística, uma grande organização, e já estava começando a haver uma confiança nos métodos humanos. Mas algo estava acontecendo que ninguém percebera-se. Foi o avivamento Azusa, pouco antes da conferência de Edimburgo. Aqueles irmãos no avivamento Azusa receberam o batismo de fogo pentecostal, foram cheios do Espírito Santo. E os dons espirituais que a igreja não estava usufruindo
foram restaurados a eles. Pessoas que expulsavam os demônios, oravam pelos enfermos, falavam novas línguas. Mas, de uma maneira geral, o movimento protestante evangélico colocou-os de lado. Nunca imaginavam que dali sairia uma coisa que iria impactar o mundo. A conferência em Edimburgo, em 1910, os ignorou. Mas o grande ímpeto missionário veio deles, sem organização, sem estrutura financeira. Pessoas vinham de várias partes do mundo para as reuniões na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, oravam, eram batizadas no Espírito Santo e diziam que estavam com o chamado missionário para ir para aqui, para acolá. E lá na Rua Azusa eles faziam um recolhimento de oferta para pagar a passagem de ida. E os missionários eram conhecidos como os missionários com passagem só de ida. Eles não tinham recursos para ficar no local. Eles nem tinham dinheiro para voltar, se quiser. Só iam com a passagem de ida. Gunnar Wingre e Daniel Berg, que eram batistas e que aqui fundaram a Assembleia de Deus, vieram só com a passagem de ida. E estes homens, irmãos, sem estrutura, sem organização, foram para vários lugares. E foi deles que veio o maior avanço missionário do século XX. E eles não apenas reconheceram o ide e pregai o evangelho a toda criatura, mas eles creram que esta promessa era para os nossos dias. Estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Uma das coisas que tem feito alguns dar um passo atrás diante desse texto e acharem difícil acreditar que ele valeria para nós, é essa parte do versículo 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Alguns dizem, então vocês estão dizendo que o crente pode por aí sair pegando em cobra, e que ele pode beber uma coisa mortífera, e que isso não vai redundar em nada. É isso que vocês estão dizendo? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Há duas formas de interpretar esse versículo, irmãos, aqui, o 18, duas formas. As duas são compatíveis com o restante da Bíblia. As duas são ortodoxas. E provavelmente as duas estão certas, sendo, na verdade, não excludentes, mas complementares. Eu vou para a primeira forma, que é mais simples, é mais pelo senso comum do texto. Quando diz pegarão nas serpentes, não está dizendo que é para eu sair aí pegando em cobra. Tem uma seita nos Estados Unidos que interpreta que isso aqui é para exibicionismo e as pessoas levam várias cobras para o culto e ficam pegando na hora nas cobras, mas não tem nada a ver com isso. O texto está dizendo que se Jesus enviar alguém para fazer missões num determinado local, e se porventura uma cobra vier para ele mordê-lo, Jesus vai protegê-lo. Ele vai conseguir ou impedir a cobra ou se livrar dela, e a picada dela não vai lhe trazer morte. Porque se foi Jesus que mandou e o que há para fazer lá não foi terminado até que esteja terminado, e se a pessoa está obedecendo a Jesus, Jesus vai protegê-lo. É uma promessa de cuidado para o missionário. Se alguém tem uma ordem expressa, um chamado pessoal, Jesus diz, vá ali e pregue o evangelho, faça essa obra. A pessoa foi, ainda não fez o que Jesus mandou ela fazer, então até que se conclua, e enquanto ela estiver obedecendo, Jesus a protegerá. Nós temos uma passagem no livro de Atos, que faz alusão a isso, lá em Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 28, a Bíblia diz a partir do verso 3: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora,
era uma cobra. Fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, os nativos daquela região, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. É interessante, irmãos, que Paulo estava no navio e Paulo tinha recebido a revelação de Jesus de que ele iria pregar em Roma, iria pregar a César. O navio naufragou e Paulo sabia que não morreria. Ele não tinha chegado ao destino dele, ele não tinha chegado a César. Então Jesus diz: Paulo, tu não vai morrer nesse naufrágio não. E eu ainda vou te dar todos os que estão nesse navio, só vão perder as coisas. É como se Deus estivesse dizendo: e por causa de ti eu vou salvar todos os outros. E aí Paulo chegou nesse lugar, nessa ilha, até que de lá fosse novamente tirado. Enquanto estava lá, aí veio essa cobra para mordê-lo. Pensavam que ele ia morrer, mas ele jogou a cobra e se manteve vivo, porque ele não tinha chegado ao seu destino. Ele não tinha cumprido ainda a sua missão. Até lá Jesus o protegeu. A outra parte diz: e se beberem alguma coisa mortífera? Não está mandando eu beber, está dizendo que se eu beber. E obviamente é dentro da obra missionária. A igreja antiga conta testemunho de missionários que tentaram envenenar, mas o veneno não funcionou, porque Jesus os guardou. Note que há uma diferença, então, dentro disso que eu estou falando, entre pegar em serpentes e beber coisas mortíferas e o restante. Porque o restante está falando de coisas que eu tenho que fazer, expulsar demônios. Na expulsão de demônios eu sou ativo, eu estou expulsando demônio. Falarão novas línguas, eu vou falar novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos, eu vou impor as mãos sobre os enfermos, algo que eu vou fazer. Pegar em serpentes e beber coisa mortífera não é algo que eu vou fazer, é algo que, se me acontecer, Deus está prometendo guardar. Não está me dizendo para eu ir pegar nas serpentes, não está me dizendo para eu ir beber coisas mortíferas. Está dizendo que, se isso me acontecer, estando eu na obra e obediência, aquilo para o que Deus me chamou, Deus vai me proteger dessas investidas contra mim. Mas o que é dito aqui que você vai fazer é expulsar demônios, falar novas línguas e impor as mãos sobre os enfermos. Mas há alguns que interpretam: pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, de maneira figurada. Porque serpentes, na Bíblia, aparecem muitas vezes como símbolo do mal. Satanás aparece como uma serpente, não apenas lá no Éden, mas no Apocalipse, a grande serpente. E alguns entendem que beber alguma coisa mortífera não é necessariamente beber pela boca, é sorver alguma coisa mortífera. E o principal bicho que na Bíblia representa transmissão de coisa mortífera é o escorpião. Então é como se ele estivesse dizendo: vão pegar em serpentes, vão subjugar demônios. E se escorpião também na Bíblia representa demônios, se vier com alguma coisa mortífera, esses demônios, se os picarem, digamos, num sentido espiritual, não lhes fará dano algum. Lá no Apocalipse, a Bíblia representa demônios como escorpiões que picam e que fazem as pessoas sofrerem por vários dias. E esses demônios, lá é dito em Apocalipse, estão sob a liderança do anjo do abismo, que é Satanás. Mas quem usa essa interpretação mais figurativa se apoia principalmente em Lucas, capítulo de número 10.
Em Lucas 10, diz assim a Bíblia, nos versos 17, 18 e 19: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar em serpentes. É claro que neste versículo aí, aqui não tem dúvida, não são serpentes físicas. São demônios, está falando de demônios. E escorpiões, que transmitem veneno mortal. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Note como parece lá, se alguém beber coisa mortífera, não fará dano algum. Aqui está dizendo, pisarão serpentes e escorpiões, e nada fará dano algum. Nesse texto de Lucas não tem dúvida que pisar serpentes e escorpiões é menção a demônios, tanto que diz, e sobre toda a força do inimigo. O assunto aqui é demônios sendo expulsos, vencidos. E é dito que eles vão pisar serpentes e escorpiões, e nenhum destes males, desses demônios representados em serpentes e escorpiões, lhes fará dano algum. Provavelmente as duas interpretações, irmãos, são admissíveis para o texto. Mas como eu disse aqui, é indicando a proteção de Deus contra o mal. Mas há coisas que são mencionadas que nós vamos fazer. E essas é que nos interessam de modo particular agora. O texto diz em Marcos: Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Isso é um sinal de quê? É um sinal de que naquela cruz Jesus esmagou a cabeça da serpente. Isso é um sinal, irmãos, de que o príncipe desse mundo já foi julgado. Isso é um sinal que nós já fomos comprados pelo sangue de Jesus e não pertencemos mais a Satanás. E temos a autoridade de Deus. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios nos lugares celestiais. Mas também em Efésios, onde diz isso, é dito que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Nós estamos como reis, nós estamos vitoriosos, nós estamos reinando. E esses demônios vêm contra nós, mas nós estamos na posição de triunfo. Paulo diz que nós vamos manifestar a multiforme sabedoria de Deus a principados e potestades. Então o crente tem poder de libertar aquele que está possesso de um demônio. Em meu nome expulsarão os demônios. Aleluia! Em nome de Jesus. É agindo como agente de Jesus, como membro do corpo de Cristo. É falando com a autoridade daquele que está acima de todo principado e potestade. Em meu nome expulsarão demônios. O texto mostra, irmãos, que pregar o evangelho é uma luta espiritual. Pregar o evangelho não é só uma questão de bom discurso, de eloquência, de apologética, capacidade de argumentação, de logística, de plano, de estratégia. É uma guerra. É a primeira coisa que Jesus diz: estes sinais seguirão os que creem, expulsarão demônios. Expulsarão demônios. Se pegar em serpente e sorver o veneno que não vai nos fazer dano, é exatamente pisar serpentes e escorpiões. Então é mais uma alusão a que nós seremos atacados. Faça a obra de Deus e você vai ser atacado. Faça a obra de Deus e você vai ser perseguido. Faça a obra de Deus e você estará desafiando as trevas. Pregar o evangelho é um confronto de poderes. Não é só um confronto de mentes, de culturas. É um confronto de poderes. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Por isso que o crente ora quando vai fazer a obra. Por isso que o crente jejua, para que a casta de demônios se vá. Meus amados irmãos, este mundo tecnológico secularizado está cheio de demônios. Está cheio de demônios.
poderes instituídos que estão agindo de forma tirânica, governos que estão tentando implantar ideologia de gênero nas escolas, estão cheios de demônios. Pregar o evangelho é confrontar as trevas. E quando o demônio se manifestar, sai dele em nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aqui é um sinal do batismo no Espírito Santo e fogo. Quando no dia de Pentecoste, Atos 2, os discípulos começaram a falar em outras línguas, a pergunta dos que estavam lá era isso: o que é isto dizer? Isto significa o que? É sinal de quê? E Pedro disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e sobre os servos, as minhas servas, naquele dia, derramarei do meu espírito e profetizarão. No batismo no Espírito Santo, nós recebemos um espírito profético, para pregar com ousadia, com inspiração. Uma geração de profetas. Foi a ânsia de Moisés que disse: oxalá Deus pusesse em cada um do seu povo o seu espírito e todos eles profetizassem. Pois Joel também disse: nos últimos dias Deus vai derramar do seu espírito e eles vão profetizar, vai haver esse espírito profético. E qual a evidência? Quando começaram a falar em línguas, o povo perguntou: o que é isto dizer? E então, Pedro disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Por que o falar em línguas, irmãos, é o sinal? Porque se o objetivo do batismo no Espírito Santo é nos capacitar para pregar, então Deus vai consagrar primeiro a nossa língua a Ele. Deus vai primeiro capacitar a nossa língua para falar com Ele, para depois capacitá-la para pregar aos outros. Em meu nome falarão novas línguas. Como eu disse, Deus não dá ordem sem promessa. Não dá ordem tão grande para pregar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, confrontar o mal, se Ele não nos capacitar. Lá em Lucas é dito o seguinte, Lucas, no capítulo 24, versículo 49, eu vou ler a partir do 47, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento, e a grande comissão, e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma promessa de capacitação. Lucas, quando diz para a gente pedir isso daqui, a plenitude do Espírito Santo, ele procura dar segurança ao que pede, dizendo que não vai acontecer nada de mal. Ele não faria isso se não acontecesse alguma coisa para aquele que recebe, que obviamente não é algo de mal. Mas se não houvesse um sinal externo, ele não teria a preocupação de dizer: olha, peçam, que o que vocês vão receber não é o mal. Se ele tem essa preocupação, é porque haveria alguma manifestação para aquele que fosse receber. Veja o que é que Lucas diz, no capítulo 11, a partir do 9. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Note as três coisas que ele disse que um bom pai não daria: uma pedra, uma serpente e um escorpião. As duas últimas são símbolos de demônios, serpente e escorpião. Você não vai pedir o Espírito Santo e vai receber demônio.
uma serpente, um escorpião, e a primeira é uma pedra, um coração duro. Deus não vai lhe endurecer porque você está pedindo o Espírito Santo. Ele vai lhe dar poder. O verso 13 diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a Bíblia diz assim no versículo 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Meus irmãos, quando Jesus estava dizendo que eles esperassem em Jerusalém, que eles buscassem o batismo no Espírito Santo, num primeiro momento eles não entenderam bem, mas uma coisa eles entenderam, é que era uma grande coisa, porque eles confundiram isso com o milênio. Quer dizer que agora vai ser aquele momento que o Senhor vai derramar da sua glória e a terra inteira vai se voltar para Deus. Olha o versículo 6: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Esse é o tempo que tu vai restaurar Israel, Israel vai governar sobre o mundo, é isso? Mas Jesus respondeu, versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele prometeu poder para nos capacitar. Pedro disse em Atos 2, Atos 2, versículo de número 38, e disse-lhes: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa de poder é para todos os crentes. Essa promessa de capacitação é para todos os crentes de todas as épocas. E é evidenciada pelo falar noutras línguas. No dia de Pentecostes estavam 120, todos foram cheios do Espírito Santo e todos começaram a falar em outras línguas. Alguém diz: a evidência não é só línguas não, pode ser outro dom. Então eu pergunto, por que 120 ninguém fez outra coisa diferente? Todos falaram em línguas. Por que na casa de Cornélio, Pedro pregou e o resultado foi que o Espírito Santo veio sobre eles e todos falaram em línguas? Não teve uma diversidade. Em Atos 19, todos falavam em línguas e profetizavam, mas primeiro falaram em línguas. E todos falaram. Nós vemos, irmãos, que há evidência do batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é um recurso importante na vida de um cristão. Tenho falado sobre isso em outros cultos. A Bíblia diz que quem ora em línguas, o espírito dela ora de fato, embora a sua mente naquele momento fique de lado. O nosso espírito, ele se exercita diretamente em sua relação com Deus, sem a mediação do pensamento, através do falar em línguas, através do orar em línguas. As línguas servem para nós dizermos aquilo que não conseguimos dizer. Às vezes, como disse eu, a nossa angústia é profunda, maximamente se nós temos o desejo de ver a glória de Deus estabelecida e se temos paixão pelas almas. E nós vamos orar e clamar pelo mundo, e aquela angústia pelo estado dos perdidos ou por outra coisa no propósito de Deus é tão profunda que nós não sentimos paz enquanto oramos. Alguma coisa faltou ser dita. Mas nessa hora as línguas permitem que digamos aquilo que está impossibilitado de ser dito em nossa palavra cotidiana. Lá em Romanos 8, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Às vezes o que nos vem é um espírito de louvor a Deus. E nós estamos tão alegres, nós estamos com desejo de glorificar tanto a Deus que nós sentimos que nossas palavras são insuficientes. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, naquela hora o que ele está falando em línguas, a não ser secundariamente, não vai ser uma expressão de angústia em língua, não, vai ser essa expressão de alegria, transbordante, que as palavras ficam insuficientes, as palavras do vocabulário, e aí ele migra para aquela linguagem mais expressiva. Veja lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, sobre os apóstolos que falaram em línguas, diz assim no verso 11, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido, os apóstolos, em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. O que eles estavam falando era das grandezas, como Deus era grande. Eles estavam falando de como Deus era grande, de uma maneira tão profunda, que aquelas palavras comuns já não poderiam traduzir tanta grandeza. E eles falavam em línguas. Olha em Atos capítulo de número 10. Atos capítulo de número 10, versículos 44, 45 e 46. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Note, magnificar, tornar Deus magnífico. Eles começavam a falar na língua deles comum, magnificando, dizendo quanto Deus era magnífico e pulando para as línguas. Lá diz que falavam das grandezas, aqui dizia que eles magnificavam. É um momento de louvor, que as palavras se tornam pobres para dizer o quanto Deus é glorioso, o quanto a pessoa está percebendo que Deus é glorioso naquele momento. Por isso que quem fala em língua edifica a si mesmo, porque diz o que não pode ser dito, porque comunica o que não pode ser comunicado. E quando nós falamos em línguas, irmãos, dessa forma espiritual, nós exercitamos o nosso espírito na sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por isso que quando falamos em línguas, isso desperta o espírito profético. Lá em Atos 19, a Bíblia diz, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Donald G. dizia que esse retrato era lindíssimo, falavam em línguas e profetizavam, porque lá em 1 Coríntios 14 diz que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, e oração. E quem profetiza, fala aos homens da parte de Deus. É uma subida e uma descida. Você fala e recebe para dizer, você fala em línguas e mistério e recebe aquilo que vai profetizar. 1 Coríntios 14 é sempre girando em torno de línguas e profecia. Buscai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Quem fala em língua edifica a si mesmo, e quem profetiza edifica a igreja. Mas para eu edificar os outros, eu tenho que primeiro edificar a mim mesmo. Então as línguas me trazem a edificação, para eu depois ser instrumento para os outros. Ela desperta o espírito profético no pregador. Mas por fim diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É um sinal, irmãos, de que o nosso Deus é o Senhor que sara. Maximamente é um sinal para a igreja, de que naquela cruz Jesus levou nossas enfermidades e dores. Jesus ainda cura nos dias de hoje, principalmente para fazermos a sua obra. Ele não lhe cura para lhe dar a vida regalada, ele lhe cura para você ter força para fazer a obra dele. Para você pregar o evangelho. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o corpo de Jesus é a garantia de nossa cura. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Por isso que em Corinto, aqueles irmãos todos divididos, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, não atentavam que nas suas rixas eles estavam ferindo o corpo de Cristo. Aí Paulo diz, vocês quando participam da ceia, do pão, divididos,
Vocês não discernem o valor do corpo de Cristo, que se expressa de modo místico como a igreja, que é o corpo de Cristo. Ele diz, e porque vocês não discernem o corpo, há entre vós muitos fracos e doentes. Vocês ficam enfermos por falta de comunhão. A igreja só goza de cura quando goza de comunhão. Por isso que Tiago diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes sarados. Porque se eu não tenho comunhão, eu estou ofendendo o corpo de Cristo, e é do corpo de Cristo que vem cura, é pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Portanto, quando eu oro pelo meu irmão para que ele seja curado, eu oro com base nessa promessa. Mas quando eu oro pelo incrédulo, aí tem uma coisa especial. Note que ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos. Deus não tem promessa de curar o incrédulo. Ele pode curar em sua soberania, pode curar para confirmar o evangelho. Mas a promessa é para os crentes. Mas impor as mãos é um gesto de solidariedade. Então, quando o crente ora por um enfermo, irmãos, e ele sente a dor do enfermo, ainda que ele seja incrédulo, ele está agonizando ali, é como se fosse na mão dele que ele está pegando, é um sinal de transferência. É um símbolo de transferência. O sacerdote, antes de sacrificar o animal no Velho Testamento, ele punha as mãos sobre o animal, transferindo os pecados do povo a quem ele representava para o animal, para depois imolar. Tocar é símbolo de transferência. Então é como se aquela pessoa estivesse pegando ali no doente e sentindo a dor dele. E o crente, às vezes, irmãos, ora tão profundamente como um Smith Wigglesworth, que se contorcia todo, que tinha amor pelas pessoas, queria vê-las curadas, que naquele momento é como se estivesse transferindo. Aí Deus olha e diz, eu não quero ver meu servo sofrendo assim não. Por causa da agonia dele eu vou curar o incrédulo. É como se o crente estivesse dizendo, Senhor, a promessa é para mim, não é para ele não. Mas eu estou absorvendo tanto o sofrimento dele, que agora cura ele por causa de mim. Foi assim que Jesus curou o servo do centurião. Jesus se comoveu porque o servo do centurião queria ver, ou melhor, porque o centurião queria ver o seu servo curado. O centurião foi lá, cura o meu servo. Jesus curou pela fé do centurião e pela agonia do centurião, pelo seu servo. Smith Wigglesworth talvez tenha sido o pregador que Deus mais usou em curas. O dia da sua morte foi assim. Ele se encontrou com uma pessoa e perguntou por uma pessoa enferma por quem ele antes havia orado. Ele, como ela está? E quando a pessoa deu a notícia de que ela estava, me parece, enferma outra vez, ele deu um suspiro de pesar e partiu. Até o fim, aquele homem era sentindo a dor dos outros. Muitos pregadores de cura, irmãos, do grande avivamento da metade do século XX, que houve um grande avivamento de cura, morreram jovens por causa da exaustão. Eles eram homens de fé e começavam a orar pelos enfermos, e muitos eram curados e não paravam de vir enfermo. E terminava o culto e aquela multidão, e eles orando, aqueles homens definhavam de cansaço, orando por aquelas pessoas, e Jesus operando milagres. Às vezes eles mesmos iam mais cedo, mas oravam e se angustiavam pela dor do outro. Por isso, se nós quisermos ver uma igreja que tenha cura, nós temos que ter comunhão, nós temos que ter solidariedade, nós temos que amar o nosso irmão, aqueles por quem nós vamos orar. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, aplica a Tua palavra aos nossos corações, traz poder, unção, graça, empatia, Senhor.
Traz, Senhor, para nós um despertar, para fazermos a Tua obra com graça e poder. Em nome de Jesus, ó Pai, faz isso e ser glorificado por nossas vidas. Nós te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém.